Olá pessoal, Fábio Akita. Primeiramente, feliz 2019. E eu devia ter lançado esse vídeo no dia 2. Eu já tinha escrito o script dias atrás, mas eu resolvi usar o feriadão prolongado para ficar largado no sofá tirando o atraso do Netflix. Aliás, pequena dica, Bird Box é uma droga. Veja o meu review no Facebook, o link está na descrição. E finalmente eu tô assistindo Lucifer, já tô na 3ª temporada, agora vocês sabem por que eu não lancei esse vídeo no dia 2. Segundamente, sendo o primeiro vídeo do ano, muita gente espera algum tipo de retrospectiva ou previsões. Até poucos dias atrás eu não sabia se eu tentaria fazer algo assim ou não. Bom, what the hell, vamos tentar. Deixando claro que o objetivo não é fazer uma retrospectiva detalhada. Eu tenho zero vontade de discutir publicamente sobre política, então eleições, posse ou qualquer dessas hashtags temporárias que já morreram, zero espaço, zero vontade de ter que ficar apagando trolls essa semana. Se for para resumir rapidamente, vamos lá. Dispositivos eletrônicos, nada de realmente importante. Tudo evoluções incrementais, Samsung S8 para S9, iPhone 10 para 10S, blá blá blá. Super tendências, Big Data, inteligência artificial, realidade virtual, carros elétricos, nada de interessante. Tudo que era hype um ano atrás, continua sendo hype agora e vai continuar sendo pelos próximos anos. Não espere nada demais nessas áreas que já não sabemos. Linguagens, frameworks, nada de interessante que vale a pena mencionar. Mesma coisa que em 2017, mesma coisa que em 2016, essa parte anda super estagnada e de novo, só updates incrementais. Então vamos para um dos meus assuntos favoritos, criptomoedas. Se vocês ainda não assistiram, eu recomendo ver os vídeos que fiz da minha peregrinação blockchain aqui no canal. Em 2018 eu fui pessoalmente ver como andam as coisas em Seul, na Coreia do Sul, na ilha de Malta e em São Francisco. Relaxem, o mercado tá em queda, mas ele tá longe de ter quebrado. Uma coisa que eu já deixo de dica, se você segue qualquer grupo no Facebook, fóruns, grupos de WhatsApp ou Telegram, ou perfil de twitteiro hipster que quer ganhar like falando mal, bloqueia todos eles. Se tem uma coisa que eu fiquei tolerando o ano inteiro de 2018 foi o lixo que sai desses lugares, mas realmente nada de útil. Eu parei de seguir quase tudo, porque é bem inútil mesmo, faça o mesmo. No máximo gente chutando previsões sem base nenhuma, ou propaganda, ou mais tentativas de aplicar golpes e pirâmides. A única coisa que eu ando acompanhando de leve são os gráficos. Atenha-se aos fundamentos. Criptomoedas não é nada de mágico, são mercados financeiros como qualquer outro. Todo mundo que fica se gabando, o Bitcoin fracassou, era tudo pirâmide mesmo, a bolha estourou, blá blá blá, é um imbecil, porque o comportamento de 2018 era esperado. Eu estava prevendo que o preço podia cair para baixo dos $2.000 ainda em 2018 e o suporte ficou na casa dos 3.700. E sim, eu tenho muitos Bitcoins em hold que não pretendo mexer tão cedo, porque também não tenho paciência para ficar fazendo micro trades. O que vocês esperavam, na real? No fim de 2017, todo mundo viu o rally parabólico que levou os preços a absurdos $20.000. Foi rápido demais e tudo que sobe rápido demais também cai rápido. A gente está repetindo o ciclo que aconteceu entre o fim de 2014 até o começo de 2016. Se quiser comparar com outros ciclos, é menos ruim do que o crash da internet de 2001 até 2003 ou o mesmo de 2008 até 2010. Eu diria que estamos num crypto winter que deve durar no mínimo até o meio de 2017, sendo mais realista até 2020. Se você fez a besteira de comprar quando os preços ainda estavam acima dos $10.000, se ferrou. Não é esse ano que você vai realizar, a menos que alguma coisa muito cisne negro aconteça. Mas não foi só criptomoedas. Agora você precisa colocar as coisas em perspectiva. Tudo caiu no fim de 2018. Desde 2010, tudo vem subindo ano após ano consecutivamente melhor que o anterior. Como tudo vem se comportando desde a crise de 2008? Veja a Alphabet, Google, e subiu, despencou. Veja a Apple, subiu, bateu 1 trilhão e despencou. Até a Microsoft, que eu diria que foi a empresa de tecnologia que deu as melhores notícias do ano, subiu e também caiu. O índice Nasdaq veio se recuperando desde o crash de 2001, subiu bem, mas aí a crise de 2008 chegou, caiu tudo de novo, então veio subindo e agora caiu também. O Dow Jones
despencou espetacularmente. O S&P, o Standard & Poor's 500, também despencou. Não foi só criptomoedas que despencou. Tudo vem despencando, a economia como um todo. Tem várias teorias da conspiração, do apocalipse econômico que vem por aí, se não em 2019, em 2020. Os juros tão altos, sinais de recessão dos Estados Unidos vêm aumentando. Eu não sou muito de acreditar em previsões de apocalipse, mas claro, cisnes negros realmente acontecem. Eu prefiro aceitar que ciclos econômicos existem, e é bom porque quando tá tudo em crescimento, é muito fácil declarar sucesso, mas é na correção do mercado que separamos o joio do trigo. Quem sobrevive ao longo inverno? A mamata acabou. Em 2018, o Google deu uma sucumbida em discussões controversas que tiraram o foco do que eles deveriam estar realmente fazendo. O Facebook só vem se dando mal com relações públicas, ano após ano, principalmente com o escândalo da Cambridge Analytica. A Apple vem desapontando também ano após ano, desde a morte de Steve Jobs. A Microsoft é uma das poucas empresas de tecnologia que tem se mantido razoavelmente bem aos olhos do público. Claro, o market cap de todos eles continua gigante, mas a tendência dos papéis está se invertendo. Google ou Facebook, que outrora eram os bastiões da inovação e dos bons costumes, estão cada vez mais aparecendo em pasquim e tabloide de fofoca e mostrando suas verdadeiras cores. Eu não perderia meu tempo evangelizando nada deles. Já a Microsoft está fazendo o que toda empresa de seu porte precisa mesmo fazer, saindo às compras. Depois de desastradas aquisições como a Nokia, ela vem adquirindo empresas interessantes. Em 2016, a Microsoft adquiriu a Xamarin. Foi um passo extremamente importante e foi quando eu comecei a ficar mais otimista com a Microsoft. Esse merge ainda vem acontecendo internamente. Todo mundo está tentando avançar do .NET Framework para o .NET Core e toda a linha de produtos de desenvolvimento vem evoluindo até que bem rápido, como o Visual Studio Code, que hoje é uma das melhores IDEs para desenvolvedores. O maior objetivo certamente foi a possibilidade de se ter uma plataforma .NET que consegue entregar aplicativos que são cross-plataforma, que roda em Windows, Desktop Linux, Android e iOS. Soa familiar? Parece o antigo objetivo da Sun em Write Once, Run Anywhere, ou escrevam uma vez, rode em qualquer lugar, que era o slogan do Java dos anos 90. No fim não funcionou exatamente assim, mas a Microsoft quer tentar. 2 anos depois, ainda não chegamos exatamente lá no .NET Core também. Talvez leve ainda mais uns 2 anos para chegar aos 100%. E em junho de 2018, a Microsoft surpreendeu de novo adquirindo o gigante GitHub por nada menos que 7,5 bilhões de dólares. Eu falei da aquisição da Xamarin porque o novo CEO no lugar do fundador Chris Van Straff será o fundador da Xamarin e atual Microsoft Corporate Vice President Nat Friedman. E o Chris Van Straff vai reportar para outro veterano da Microsoft, Scott Guthrie. Ainda é muito cedo para dizer o que pode realmente acontecer com o futuro do GitHub. A transição parece tranquila até agora. Para outra perspectiva, vamos lembrar que nos últimos 10 anos todos nós ajudamos o GitHub a se tornar o maior repositório de código open source do planeta. Parece que foi ontem que eu conheci o Chris e o Tom Preston em 2009 em São Francisco. O Google tentou lançar seu próprio repositório, a própria Microsoft tentou, a Atlassian tentou, mas foi o suporte massivo da comunidade Ruby on Rails que ajudou a elevar a plataforma nos primeiros anos. É irônico pensar que nos anos 90 a Microsoft era o inimigo número 1 do mundo open source. Quem não se lembra do julgamento antitrust dos Estados Unidos versus Microsoft no ano 2000, que levou Bill Gates ao banco dos réus e quase dividiu a empresa em 3 partes. E agora, quase 20 anos depois, o maior repositório de código open source é agora propriedade da Microsoft. Essa nova geração, sob liderança do Satya Nadella, realmente está nos surpreendendo. Resta torcer para eles terem aprendido a lição depois da Nokia, Skype e LinkedIn. Porém, é claro que o objetivo é alinhar soluções de desenvolvimento como o Visual Studio Code, talvez alguma coisa do .NET Core e as soluções de cloud da Azure. Ninguém faz caridade e os stakeholders vão querer ver resultados de uma aquisição tão cara.
Em outubro, a IBM surpreendeu o mercado fazendo uma de suas aquisições mais caras, nada menos do que 34 bilhões de dólares por ninguém menos que a Red Hat. A ideia principal é elevar a IBM no jogo de hybrid cloud, adquirindo plataformas do portfólio da Red Hat como o OpenShift. Mas além disso, a Red Hat traz um portfólio amplo de soluções, incluindo sistema operacional, soluções JBoss, Ansible e muito mais. Novamente, ainda é cedo para dizer o que realmente vai acontecer, mas a IBM vai querer vitaminar suas soluções de cloud corporativo usando esse portfólio. E de novo, é uma das aquisições mais caras da IBM. Os stakeholders vão querer ver resultados disso logo. Eu achei esses episódios muito interessantes porque Xamarin, Red Hat, GitHub são empresas de sucesso que surgiram justamente da guerra do mundo proprietário contra o mundo open source nos anos 90 e começo dos 2000. E 20 anos depois, são os mesmos gigantes tradicionais dos anos 90 que estão adquirindo essas empresas. Está acontecendo um shift no mundo open source que não pode ser ignorado. Significa que muitos dos principais desenvolvedores do mundo open source agora estão na folha de pagamento de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo na lista também Google, Facebook, Apple, Intel e outras. E isso inclui pessoas como Linus Torvalds, que trabalham para a Linux Foundation, cujas contas também são pagas por essas mesmas Microsoft, IBM, Google, Intel, Apple e dezenas de outras. Assista ao meu vídeo sobre a controvérsia da Lerna versus a ICE, mas o mundo da free software nasceu com uma ideologia e uma cultura subversiva própria que privilegia sempre o software, nunca grupos politizados. Qualquer politização do código é errado. Open source sempre foi e sempre deverá continuar sendo meritocrático, onde a qualidade do código se sobressai a qualquer outra coisa. Esse ideal se acelerou durante a primeira bolha da internet no fim dos anos 90. Tivemos a depressão do começo do século 21 e agora essa nova bolha de tech startups que começou a acelerar principalmente depois de 2010. As principais tecnologias que usamos hoje começaram a se consolidar entre 2006 e 2010. Isso inclui coisas como Ruby on Rails, Git, o amadurecimento do próprio movimento ágil, o surgimento disso que hoje chamamos de cloud, o nascimento do mundo mobile moderno, a consolidação da web em cima do Chrome. Mais uma década se passou depois disso, passamos pela crise de 2008 e 2009 e desde então iniciamos um crescimento sem parar. 10 anos depois, finalmente estamos vendo consolidações. Por causa desse ritmo de abundância, nossa cultura de free software veio sendo corrompida. Se o povo do mundo financeiro estiver correto, estamos meio próximos de uma nova correção de todos os mercados. Como eu mostrei antes, os mercados de tecnologia como um todo atingiram seus picos e todos dão sinais de correção. Não só em tecnologia, em mercados imobiliário, por exemplo, se especula se estamos em outra bolha. Muitos especulam que a economia norte-americana pode entrar em recessão até 2020. Nem tudo são más notícias. Na última grande crise econômica de 2008 e 2009, uma nova classe de startups se iniciou. Este ano, muitas delas planejam abrir seus IPOs, incluindo Uber, Lyft, Pinterest, Slack e talvez Airbnb. Startups que nasceram das cinzas de uma crise se tornaram unicórnios. Os IPOs de 2030 podem ser das empresas que consigam nascer e crescer da próxima grande crise. Crises não são o fim do mundo. Para muitos, são excelentes oportunidades de crescer com menos competição. Ciclos econômicos são inevitáveis. Eu não sou profissional do mundo financeiro, mas pelo histórico e pela intuição, minha recomendação pessoal: agora não é o momento de fazer grandes compromissos financeiros. Se você já tem dinheiro por outro lado, em breve será o momento de comprar barato, imóveis ou investimentos. Se você não tem dinheiro, eu guardaria agora, porque podemos estar para entrar numa recessão em 1 ou 2 anos. Se você iniciou sua carreira em menos de 10 anos para cá, você começou bem no mercado que estava em constante crescimento, portanto, sempre tivemos boas oportunidades em todos os lugares. Agora é hora de refletir se sua carreira veio subindo por sua própria competência ou porque você conseguiu surfar um momento em que tudo estava subindo sozinho. Em termos de carreira na nossa área de tecnologia,
estamos num momento de consolidação. Como eu disse antes, eu não vejo nada particularmente interessante que vale a pena focar todas as suas energias. Já faz pelo menos uns 5 anos que nada de realmente interessante aparece, só vaporware, só hype, mas nada que se provou ainda. Então não acredite em nenhuma propaganda que se auto-intitula a salvação da lavoura, porque não tem, só consolidações. A diferença é que eu espero que você tenha investido nos seus estudos nos últimos anos, porque se o mercado se retrair, a competição vai aumentar, a demanda vai cair e o mercado vai começar a separar o joio do trigo. Por acaso, a entrada no século XXI foi marcada por um grande crash e uma depressão em 2001. Quase 10 anos depois, em 2008 e 2009, e agora em 2019 e 2020 já temos sinais de que estamos para passar por algo similar. Sabe aquela conclusão errada que todo mundo toma? Qual tecnologia tem mais gente? Deve ser porque é a que tem mais oferta de emprego, é o que todos dizem. E eu já disse isso antes e repito, esse é o pior lugar que você pode estar se as previsões se tornarem realidade. Porque onde tem gente demais é justamente onde o valor vai cair mais quando a demanda geral cair. Resoluções para 2019, se a recessão não chegar esse ano, aceite a sorte. Use esse ano para investir o máximo que puder nos seus estudos. Em 2020 você vai precisar disso. E claro, como eu disse, especialista ou não especialista, ainda não existe ninguém que pode prever o futuro com certeza. Nem especialista financeiro, nem cartomante. Mas os sintomas estão aí. Você vai bobear? Assim, e mudar de país não resolve o problema, porque essa tal próxima crise pode ser global e justamente os países hipsters que a molecada gosta vão ser os primeiros a ser afetados. E é isso aí. Eu sei que para um começo de ano eu não trouxe exatamente boas notícias e espero que eu esteja errado, mas eu não pretendo pagar para ver. Eu já passei por pelo menos 3 ou 4 grandes crises mundiais nesse século e nos anos 90 e 80. Essas coisas são naturais e precisam acontecer. Não existe crescimento infinito, existem ciclos. Toda grande subida deve seguir com uma grande queda. Eu disse no episódio do Dia das Crianças que o mundo está ficando cada vez melhor. E apesar do que eu disse aqui, é verdade. Crises são naturais, elas precisam acontecer e toda vez nós voltamos melhores do que estávamos antes. Não estamos nem falando de extinção em massa ou fim da humanidade, nem nada remotamente perto disso. Estudem história. Vejam, por exemplo, que a Terra já passou por diversos episódios de extinção em massa, como a extinção cambriana, a extinção permiana, a extinção Triássico-Jurássico e várias outras, e o planeta continua aqui. Não se preocupem, se a crise vier, a humanidade vai continuar crescendo depois. Quer fazer parte do grupo que vai sobreviver? Aprenda a ser antifrágil. Talvez eu fale disso em outro episódio. E vocês? Concordam? Discordam? Deixem nos comentários abaixo o que vocês acham que vai ser 2019. Se curtiram, mandem um joinha, compartilhem com seus amigos e não deixem de assinar o canal e clicar no sininho. A gente se vê semana que vem. Até mais!